Eu gosto de uma parábola que Jesus contou, aquela do bom samaritano, porque a palavra de Deus ela é muito rica. Eu amo a tipologia bíblica. É interessante que às vezes você tem um assunto que está espalhado em toda a Bíblia e você tem que ficar juntando as peças do quebra-cabeça para enxergar tudo. Mas às vezes a Bíblia, num texto, ela resume tudo. E a parábola do bom samaritano, para mim, é uma dessas. Lá em Lucas 10, a palavra de Deus diz o seguinte, que um samaritano, ele descia de viagem. E aí você, antes do samaritano, que é quem ganhou o título da parábola, você precisa lembrar. A Bíblia fala de um homem que enquanto seguia a viagem, ele ia de Jerusalém para Jericó. A Bíblia diz que ele foi assaltado e que esses assaltantes não só o roubaram, mas o espancaram, o mataram e o deixaram meio morto. É o único lugar da Bíblia que tem essa expressão, meio morto. Eu entendo esse meio morto assim, não morreu, mas sem condição de se levantar. A gente diria aí hoje quase um estado de coma. Não cessou a esperança, mas ele não dá conta de se recuperar. O texto diz, descia por aquele caminho, primeiro um sacerdote o viu, passou de largo. Depois um levita igualmente o viu, também passou de largo. E depois a Bíblia diz, vinha também um samaritano. E esse samaritano, que nós passamos a classificá-lo bom pelo que ele fez, ele socorre esse homem. A Bíblia diz que aplica nas suas feridas azeite e vinho, ou coloca numa cavalgadura, ou leva para uma hospedaria, paga o hospedeiro dizendo, cuida dele até que eu volte. Além da história que Jesus queria contar, porque Jesus falou sobre amar o próximo, alguém querendo se desculpar diz, quem é meu próximo? Jesus basicamente com a parábola está dizendo, o próximo é a bola da vez. Não é próximo só de ser vizinho e morar do lado, não é próximo só de você ter relacionamento, é aquela pessoa perto de você que precisa de ajuda. Esse é o seu próximo. Mas Jesus podia só ter explicado isso, mas ele recheou essa parábola de significados que eles entendiam. Quando a gente fala Jerusalém, Jericó, para nós não significa muita coisa. Mas eu quero que você pense com a mentalidade de hoje, muitas vezes nós associamos determinadas cidades a algumas coisas. Por exemplo, se eu falar aqui Rio de Janeiro, o que é que você pensa? Tem gente que pensa praia, Corcovado, tem uns que já pensam em Arrastão, Bala Perdida. Dependendo o tipo de história que você viu, a experiência que você teve, há uma associação. Outro dia eu estava no meio de alguns jovens, tinham se convertido, a maioria veio do mundo das drogas, e eu perguntei para eles, se eu falar a palavra Amsterdã, o que é que vocês pensam? Todo mundo, droga à vontade, sem ser crime. Porque as cidades acabam ganhando significados por aquilo que elas representam. Quando Jesus fala que esse homem saiu de Jerusalém, ele está falando de uma cidade na Bíblia que reconhecidamente é um lugar de bênção. Jesus diz, não jure por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Ele aponta para os eventos futuros e como o propósito de Deus vai se convergir lá. Mas Jerusalém é apresentado na Bíblia como um lugar de bênção. Já Jericó, por outro lado, é um lugar de maldição. Mesmo que tenha sido um lugar de conquista, Josué se levanta e diz lá em Josué 6, maldito seja o homem que reedificar a Jericó. Com a perda do seu filho primogênito, coloca os fundamentos, com a perda do seu filho mais novo, vai colocar as portas. E quando você lê 1 Reis 16, 34, a Bíblia fala de um tal de Iel, betelita, alguém que era de Betel. Ele decidiu, apesar da palavra, reconstruir Jericó. A Bíblia diz, com a perda do seu filho mais novo, mais velho, o primogênito, colocou os fundamentos, que era o começo. Com a perda do mais novo, o caçula, as portas, que eram o acabamento. A Bíblia diz, conforme a palavra que Deus havia dado a Josué. Jericó passa a significar, na linguagem bíblica, um lugar de maldição. Então ele está falando de alguém que sai de um lugar de bênção para um lugar de maldição. Jesus diz descia, e ele não está falando só de um declínio geográfico, porque Jerusalém é mais alta que Jericó. Ele está falando de um declínio espiritual, de um lugar de bênção para um lugar de maldição. Jesus está contando a história da humanidade. Jesus está falando da queda do homem. Quando o homem pecou, ele foi roubado. Jesus diz, se referindo ao diabo em João 10, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. O homem e a humanidade foi roubada por conta do pecado e da queda. Quando o homem toma a decisão de sair do lugar de bênção, onde Deus o colocou, para o de maldição, quais foram as consequências? Ele não apenas passou a estar separado de Deus, ele perdeu o que Deus havia dado, ele foi espancado e foi largado meio morto. Graças a Deus não morreu, não era o fim da esperança. No entanto,
não tinha como se ajudar. Então nós percebemos o quê? A figura do sacerdote, uma figura religiosa, Jesus escolhe. Ele passa e não tem ajuda para oferecer. Se nós estamos falando que esse homem caído representa a humanidade no pecado, e que está nessa condição porque deixou o lugar de bênção, de maldição, através da desobediência do pecado, e essa foi a consequência, a pergunta é, por que o sacerdote não podia ajudá-lo? O texto lá de Lucas diz que ele descia pelo mesmo caminho, estava na mesma condição. Quando a Bíblia apresenta o levita, diz a mesma coisa, igualmente o levita, então também está descendo o mesmo caminho, está na mesma condição. Interessante quando o samaritano entra na história, que é quem vem para resolver a coisa. A Bíblia só fala que o samaritano ia de viagem. E se você tentar estudar os pontos geográficos, das duas uma, ou ele está cruzando aquela via, ou ele está fazendo o caminho contrário. O que eu particularmente acredito que é a tipologia mais interessante, porque Jesus veio justamente para tirar o homem do lugar de maldição e levá-lo novamente ao lugar de bênção. Que o samaritano figura a obra de Jesus, ninguém vai negar. Porque se o homem naquela condição é o homem caído, o único que tem salvação para ele é Jesus. A Bíblia diz que ele aplicou azeite e vinho. Duas figuras que estão presentes na regeneração. O vinho que celebramos na ceia, ou o suco da uva, que figura o sangue de Jesus, mas também o óleo que fala da ação do Espírito Santo presente no lavar da regeneração. Agora, o samaritano, ele aponta para Jesus, ele converge na pessoa de Jesus de várias formas. Por exemplo, os judeus não se davam com os samaritanos e não aceitavam os samaritanos. Por quê? Quando você volta na história bíblica, Samaria, que era a capital de Israel, do Reino do Norte, no período dividido depois de Roboão, o filho de Salomão, eles na verdade foram colonizados pela Síria, foram conquistados pela Síria. E eles, antes de Babilônia, a Síria talvez foi o reinado que mais chegou perto de ser o primeiro império mundial. Eles tinham uma estratégia interessante, eles trabalhavam com repovoamento. Quando conquistaram Israel, eles vão na capital, que é Samaria, eles tiram a nata do povo, a classe pensante, religiosa, todo mundo que forma influência, e levam em cativeiro para outro lugar. Mas eles trazem gente dos outros povos que eles conquistaram e fazem povoar Jerusalém. Ali eles criaram uma mistura de raças, de línguas, de costumes, de crenças. Por que eles faziam isso? Para enfraquecer a identidade daquele povo. Para que dessa forma fosse muito mais fácil controlar todo mundo do que ter gente se unindo em torno de uma só crença e propósito para resisti-los. Qual foi o resultado dessa técnica? Uma grande mistura. Os judeus, pela lei de Moisés, não podiam se misturar com os gentios, mas a partir disso Samaria virou o lugar da grande mistura. Com o tempo, à medida que eles começam a ser restaurados, voltar para Deus, eles olham para o samaritano e dizem, vocês não são os judeus. Para nós, vocês são gentios. Interessante que os gentios, os não judeus, olham para o samaritano como quem diz, vocês não são gentios. Para nós, vocês são judeus. Porque eles, na verdade, eram uma mistura de uma coisa e outra. Por causa disso, se tornaram rejeitados. Quando Jesus se introduz na história, falando de si como um samaritano, o que ele está apresentando? A visão de que ele seria rejeitado pelo seu povo. João 1, 11 e 12, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Embora diga a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos seus filhos. Mas também Efésios 2 fala que Jesus veio convergir num só corpo, reunir num só corpo, judeus e gentios. E é isso que o samaritano era, uma mistura de judeus e gentios. Ele está apontando para si. Mas eu não creio que o samaritano figura apenas a pessoa de Jesus. Ele figura um período. Porque se você olhar os outros personagens, também figuram um período. A história da humanidade pode ser dividida em 3 períodos. Em Romanos 5:12, a Bíblia diz, por meio de um só homem entrou o pecado no mundo e através do pecado a morte. Tudo começa com Adão. E a Bíblia diz, e a morte passou a todos os homens. A humanidade está caída, estragada desde o início. E a Bíblia diz lá em Romanos que de Adão até Moisés, ainda que não houvesse a lei, reinou a morte, a mesma condição. Até Moisés, é interessante você ver os sacerdotes aparecendo na Bíblia aos montes. Você vai ver o Melquisedeque aparece sacerdote. Você vai ver um Jetro, sogro de Moisés, sacerdote. Você vai ver todos os patriarcas sacrificando, oficiando como sacerdote. Eu gosto de chamar esse período de o período do alto sacerdócio. Cada um levantava como sacerdote. Mas a partir de Moisés, Deus institui um culto e um padrão. E as coisas mudam. Quando Jesus fala do sacerdote, ele está falando do primeiro período.
A morte está reinando, o período do alto sacerdócio, não há nada instituído, estabelecido como a partir de Moisés, onde Deus separa a tribo de Levi, a linhagem de Arão. Qualquer um pode se levantar e ser sacerdote. Durante esse período nada foi resolvido. Por quê? A humanidade estava na mesma condição, ninguém podia fazer nada. Então Jesus introduz a figura do levita. O levita, diferente do sacerdote, embora o sacerdote também fosse um levita, nem todo levita era sacerdote. Quem nasce em Jundiaí é jundiaiense. Todo mundo que nasceu em Jundiaí, além de ser um jundiaiense, também é um paulista, porque nasceu no estado de São Paulo. Agora, nem todo paulista é um jundiaiense. Se nasceu na vizinhança, pode até ser paulista, mas não é jundiaiense. Jundiaí é algo menor, geograficamente, dentro de algo maior que é o estado de São Paulo. Então você tem que pensar nos sacerdotes assim, eles eram uma classe familiar dentro da tribo de Levi, menor do que o resto da tribo. Jesus começa usando o sacerdote, não só para falar da tribo, tanto que logo depois ele introduz o levita. Quem era o levita? Era parte da tribo ministerial. De novo ele está falando de gente num lugar de ministração para os homens que não fez diferença, que não resolveu o problema. Mas quando ele mexe só no levita, sem falar de sacerdote, o cara que sacrificava no templo, Jesus está passando uma imagem. Nessa época a maioria deles estava espalhado onde? Nas sinagogas. E nas sinagogas eles atuavam como mestres da lei. Eu particularmente acredito que Jesus está pegando a figura de alguém que está associado à lei de Moisés para falar de um segundo período. O primeiro de Adão até Moisés. Em João capítulo 1, versículo 17 diz: a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade, porém, por meio de Jesus. Então nós temos um período de Adão até Moisés, nós temos um segundo da lei de Moisés até que Jesus venha. Nesses dois primeiros nada foi resolvido. Quando a Bíblia fala do samaritano, não é apenas a pessoa de Jesus, é um terceiro período, que envolve da primeira até a segunda vinda. O que o samaritano fala para o dono da hospedaria? Estou te dando aqui 2 denários, cuida dele até que eu volte. Ele está dizendo, eu vou me ausentar, confio essa humanidade caída aos teus cuidados, para que quando eu voltar, a coisa esteja resolvida. Alguns, e eu não tenho tempo para mexer nesse assunto, arrisca botar até um elemento escatológico, porque o denário era o pagamento de um dia de trabalho de um trabalhador normal. Quando ele diz, estou te adiantando 2 denários, ele diz, garantido que eu fico 2 dias fora. Se gastar mais, se tiver um trocado aí na conta, a gente acerta na volta. Então nenhum de nós pode tomar isso como exato demais, mas isso nos faz pensar em algo mais. De Adão até Jesus, nós temos 4.000 anos de história da humanidade. Ele está falando de um período que ele diz, eu arrisco voltar entre mais ou menos 2, o que fechariam 6.000 anos de história de humanidade. E a Bíblia fala o tempo todo com figuras. 6 dias você trabalha, um 7º você descansa. O livro de Apocalipse fala de um reinado de Cristo de 1000 anos, que seria, na opinião de alguns, não quero tomar partido aqui, o descanso sabático. Irmão, a parábola é profética de ponta a ponta, independente dessa cronologia ser exata. Agora vamos pensar, se Jesus está resumindo o propósito eterno de Deus, o plano todo da redenção, vamos na parte que interessa. Nós não estamos no primeiro período, nós não estamos no segundo, graças a Deus já passou, nós vivemos o terceiro, onde o samaritano veio resolver o nosso problema. Amém? Agora, até que ele volte, durante o período da sua ausência, ele basicamente deixou 2 coisas relevantes. E diz, depois que eu socorro você, o trabalho tem que ser continuado na hospedaria. Há um lugar onde aquilo que o próprio Jesus começa é continuado. Eu creio que isso é uma figura da igreja. Mas ele diz, há alguém que cuida da hospedaria, que lidera, que manda nesse negócio, que é o hospedeiro. Jesus diz, eu vou enviar um outro ajudador, alguém que continue aquilo que eu comecei. Isso significa que depois de entendermos a salvação que Jesus realizou, talvez as doutrinas mais importantes que a gente realmente precisa entender, se a gente quer que essa obra seja concluída, tem a ver a forma como entendemos e vivemos igreja, mas principalmente entendemos a pessoa e a obra do Espírito Santo. Quem está entendendo, diga amém.